Quero falar hoje sobre o tema, o título da palavra é Saia da Zona de Conforto. Olha para o seu irmão e diga assim, saia da zona de conforto. Nós vamos falar hoje, nós começamos uma série nova, não foi divulgado, mas a partir da semana que vem nós vamos divulgar como um tema. É metanoia. O que é metanoia? Metanoia vem do grego, que significa uma mudança radical. Uma mudança que faça algo intenso, profundo, ao ponto de mudar um ambiente, mudar uma situação. E nós queremos falar nesses dias sobre mudanças radicais, sobre mudanças necessárias para que nós possamos viver o melhor do Senhor, amém? Então olha para o seu irmão e diga assim, a igreja que vai mudar o mundo não é a igreja que você frequenta, mas é a igreja que você expressa, ou seja, a igreja que você é. Irmãos, não adianta você esperar que a igreja mude o mundo se você não está sendo igreja. Então a igreja que vai mudar o mundo, a igreja que vai mudar a cidade de Rio Grande da Serra, não é a igreja local aos domingos, 10 da manhã, 18 horas. Não é a outra igreja daqui da cidade. Mas o que vai mudar a cidade, vai mudar esse mundo, é a igreja que você expressa, a igreja que você é. Ou seja, na sua casa, no seu trabalho, na sua família, no seu estudo, na sua escola, na sua faculdade. Então esse é o grande desafio. Eu quero falar sobre sair da zona de conforto. Porque sair da zona de conforto, irmãos, tem que ser uma metanoia, tem que ser uma mudança radical na nossa vida. Por que muitas vezes a gente não gosta de mudança? Olha para o seu irmão e diga assim, porque é confortável estar do jeito que está. A gente não gosta de mudança porque mudança nos tira da zona de conforto. Mudança nos faz ter que tomar atitudes que vão nos tirar do ambiente favorável. E é por isso que muitas vezes a gente se sabota. A gente se acostuma com o ambiente que a gente vive, e por mais que a gente sabe que não é o melhor ambiente, a gente aceita. E sabe por que isso? Porque a gente muitas vezes não está disposto à mudança. Porque mudança dá trabalho. Mudança vai ter que ter atitudes, e muitas vezes vai custar algo para você. E mudança vai exigir disciplina. Irmãos, a gente precisa de disciplina para quê? Para aquilo que é importante, muitas vezes a gente não gosta. Para ler, eu preciso de disciplina. Para orar, eu preciso de disciplina. Agora você fala, eu não fiz porque eu não tive tempo, eu não fiz porque está corrido. Irmãos, não é que você não teve tempo, não teve prioridade. Porque a gente sempre arruma tempo para aquilo que a gente acha importante. A gente não precisa de disciplina para falar, eu vou ter que me disciplinar porque eu não consigo jogar videogame, eu vou jogar videogame. Você não precisa de disciplina para falar, nossa, nem lembrei de comer hoje. São coisas que o seu corpo pede, você se acostuma e você faz com o maior prazer. Mas a gente precisa de disciplina para estudar, para orar, para sentar à mesa, para conversar, para resolver coisas, para ter conversas difíceis. E por isso mudança radical exige disciplina. Por que muitas vezes a gente não muda, não transforma? Porque a gente não está disposto a ser disciplinado naquilo que precisa ser. Amanhã eu vejo. Faz um mês que você fala que vai resolver aquele problema e não resolveu ainda. Por quê? Porque não teve disciplina. Porque no fundo, você está fugindo daquilo que é importante resolver. Mas muitas vezes você não está disposto à mudança. Porque a partir do momento que você sentar e conversar, tem que ter uma mudança. É por isso que nós vemos a história do cego Bartimeu, o cego de Jericó, que é o momento que ele chega para Jesus e fala, Jesus me cura. E aliás, Jesus fala, o que você quer que eu faça? Porque ele fala, Jesus tenha compaixão de mim. E é interessante que Jesus, quando pergunta, o que você quer que eu faça? Jesus está dando uma oportunidade para ele dizer, você quer mesmo ser curado? Você tem certeza disso? Porque a partir do momento que você for curado, vai te custar algo. A partir do momento que você voltar a enxergar, aliás, você não faz mais sentido você ficar aqui à beira do caminho pedindo esmola. Porque a partir do momento que você está enxergando, você não tem mais desculpa. Será que nós estamos dispostos a mudar, irmãos? Porque a partir do momento que a gente muda, não tem mais desculpa. Então a gente gosta muitas vezes de ser o cego Bartimeu. Eu sou coitadinho, eu não enxergo, eu preciso de ajuda. Mas a partir do momento que Deus muda, não tem mais desculpa. É por isso muitas vezes a gente não muda, porque fala, tá bom assim. Porque a partir do momento que eu mudar, não tem mais desculpa. O quanto que nós estamos dispostos a ter uma metanoia, uma mudança profunda de mentalidade, uma transformação na nossa vida, onde nós não venhamos ser mais o mesmo. E para isso, quero usar um texto muito conhecido. E quando nós usamos textos conhecidos, a gente tem que ter muita disciplina e cuidado. Porque senão você nem ouve. Isso eu já conheço.
E o grande desafio já começa uma metanoia. A gente aprendeu a ouvir de uma forma diferente do que a gente ouviu a vida toda. Porque às vezes a gente cria já informações, não, isso eu já sei, você já fecha seu coração, você nem ouve o que está sendo falado. Às vezes eu percebo em algumas pessoas, irmãos, eu não sei se você percebe isso, que a pessoa ela é tão cheia já de respostas, que ela nem ouviu o que você falou, ela já está te respondendo. Mas fala, você ouviu o que eu falei? Não, está respondendo uma coisa, mas falando, não foi isso que eu falei, não foi isso que eu perguntei. Então nós precisamos estar abertos a ouvir. Olha para o seu irmão e fala, você está disposto a ouvir? Fala, por que será que Deus te deu 2 ouvidos e uma boca? Eu acho que o ouvir é mais importante, não é não? Fala aí para o seu irmão. Então, irmãos, metanoia é uma mudança profunda de caráter, de pensamento. É uma transformação. No caso espiritual, a gente fala de conversão, né? Ou um arrependimento por algo cometido. E eu gosto muito de frisar que arrependimento, irmãos, não é só parar de fazer o que estava fazendo, mas é, além de parar do que você estava fazendo, é fazer o contrário daquilo que você fazia. Então arrependimento não é só eu reconhecer, estou errado, eu falei mal do meu irmão. Arrependimento é, a partir de hoje eu não falo mais mal, mas eu vou fazer o contrário, eu vou falar bem, eu vou abençoar a vida dele. Arrependimento não é só parar o que é errado, mas é você inverter, mudar o que era errado e começar a fazer aquilo que é bom. Amém? Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2. Diz assim: portanto, irmãos, peço, pelas misericórdias de Deus, que ofereçam o corpo de vocês como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, porque este é o culto racional de vocês. Por enquanto até aí, o que é um culto racional, irmãos? O culto racional é aquele que você presta também com a sua mente, com a sua sabedoria. Então Paulo está nos ensinando algo aqui, que oferecer a nossa vida como um sacrifício vivo, santo e agradável, não é só cair no chão, orar em línguas, ser aquele cara super espiritual. Olha para o seu irmão e diga assim, existem coisas que você vai resolver não é no espiritual, mas é com posicionamento. O problema nosso é que às vezes a gente quer resolver tudo, vai orar. Mas tem coisa que não precisa orar para você resolver, tem coisa que você tem que se posicionar. E Paulo, quando ele diz assim, por causa da misericórdia de Deus, ofereça o seu corpo como um sacrifício santo, vivo e agradável, porque este é o culto racional. Ele está dizendo assim como nós falamos que nós somos corpo, alma e espírito, a nossa mente precisa estar de uma forma racional ligada. Por que nós estamos aqui hoje? Porque se você não oferecer um culto racional, pode deixar, Gu, deixa aí, está em casa. Porque se a gente não oferecer um culto racional a Deus, sabe o que a gente faz? A gente está aqui em corpo, mas a nossa mente está, amanhã eu preciso pagar a conta. Será que vai ter dinheiro? Nossa, amanhã eu vou ter que conversar com a minha sogra. Irmãos, quando nós vivemos assim, é só o corpo que está aqui. Mas oferecer um culto racional é a nossa mente também ser entregue a Jesus, para que nesse momento a nossa mente possa ser uma mente focada em Cristo. Então isso já é uma mudança, isso já é uma metanoia, onde nós venhamos transformar a nossa realidade, a nossa vida, amém? E olha o que diz o versículo 2. E não se amoldem, ou a versão em NVT eu gosto demais, porque ela diz, não imitem um comportamento. Mas a versão NVT diz assim, rápido, pode deixar então. Não imitem ou não se amoldem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança, uma metanoia, mudança metanoia aqui do grego, em seu modo de pensar, mente. Lembra que é o culto racional? Como que eu presto um culto racional? Minha mente, a minha vida. A fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. A versão NVI diz que para a fim que experimentem e comprovem. Irmãos, olha que interessante que Paulo está nos ensinando. Ele diz assim, para que você possa viver a vontade de Deus que é boa, agradável e perfeita, você precisa mudar sua mente. Por que muitas vezes a gente não está vivendo a vontade de Deus? Porque a gente tem uma mente endurecida, uma mente embrutecida, uma mente que não ouve, uma mente que não pensa, uma mente que não vê Deus. É por isso que Paulo está dizendo assim, não imitem ou não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem pela renovação da vossa mente, para o quê?
experimentem a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Irmãos, por que muitas vezes a gente não está experimentando a boa e perfeita e agradável vontade de Deus? Porque muitas vezes a gente já está com a mente já pensando tudo, está tudo pronto, a gente não sabe ouvir, eu não ouço a Deus. E o grande desafio, se eu quero viver uma transformação, é ter uma mente transformada, uma mente renovada em Cristo. E Paulo deixa muito claro, isso é profundo demais, irmãos. Eu só vou viver a vontade de Deus se eu for transformado. Eu só vou viver a vontade de Deus se eu não me amoldar ao padrão desse mundo. Mas sabe por que muitas vezes a gente não vive a vontade de Deus? Porque a gente quer Jesus, mas a gente não quer abrir mão de coisas que nos agradam. A gente ama Jesus, mas a gente quer continuar fazendo as mesmas coisas. E esse é um grande desafio. O quanto que nós estamos dispostos a ser transformados? Eu estava estudando a respeito da metamorfose, né? Um exemplo disso é a borboleta. E eu estava olhando que a borboleta, para passar por metamorfose, ela passa por 4 processos. O primeiro, a borboleta vai lá na folha e coloca um ovo, uma semente. O segundo processo, então essa semente vira uma larva, né, uma lagarta. O terceiro processo é que vira a pupa, né, o casulo. E o quarto processo é que ela se transforma numa borboleta. Isso leva mais de mês, 1, 2 meses no mínimo. E é interessante que tudo isso, a gente está falando aqui, eu falei em menos de 1 minuto. Mas é interessante que para que aconteça essa metamorfose, essa transformação, essa metanoia, passa um processo, um tempo. Para nós é muito fácil falar, mas o processo muitas vezes é uma preparação para aquilo que nós vamos viver. Porque falar, está muito demorado. Vamos fazer o seguinte, corta o casulo e tira logo para ser rápido. Vai acontecer o quê? Vai gerar vida ou morte? Morte. Muitas vezes a nossa mentalidade está morta por causa disso, porque a gente tenta adiantar processos ou adiantar situações onde nós precisamos respeitar. E isso é uma transformação, irmãos. Por quê? Porque é interessante, nós vemos que a lagarta, onde ela nasce, é na folha, onde foi colocado o ovo, onde a borboleta colocou o ovo. Mas é interessante que a lagarta, ela depois que nasce, ela vai comer da própria folha. E diante daquilo vai gerar uma borboleta linda. Mas o processo é demorado, o processo é dolorido. E muitas vezes a nossa vida não é diferente. Nós precisamos passar por mudanças. E sabe qual é a grande diferença da metanoia? Uma mudança superficial para uma metanoia, uma mudança profunda? É que mudança superficial é aquela que você muda hoje, amanhã você volta a fazer a mesma coisa. Mas uma mudança profunda, uma metanoia, é aquela que a partir do momento que você mudou, não tem mais como voltar. Quer um exemplo? Uma mudança superficial é eu pegar essa água e falar, não gosto que põe essa água aqui, vamos pôr essa água aqui? Tá tudo bem, mas isso é superficial. Amanhã, não, vamos mudar, aqui fica muito baixo, vai doer as costas, então vamos colocar aqui de novo. Mudança superficial é aquela mudança que todo momento você está disposto a voltar atrás. É por isso que Eliseu, quando ele entrega a vida para seguir mesmo a Deus e ser um discípulo de Elias, ele queimou tudo, porque mudança profunda é aquela que não tem mais como voltar atrás. E muitas vezes nós estamos vivendo mudanças superficiais, irmãos, onde a gente quer ter o controle. Porque qualquer momento que eu não concordar, qualquer momento que eu não estou de acordo, eu volto para a velha vida. Isso é mudança superficial. Agora a mudança profunda é aquela que não tem mais como voltar atrás. A borboleta, se ela falar, não quero mais ser borboleta, quero ser lagarta, era menos cobrança, eu ficava quietinho na folha, não precisava voar. Ela consegue voltar? Não. E a gente pode usar vários exemplos naturais de coisas que não dá para voltar atrás. Falar, eu tenho um cafezinho preto aqui, gostoso. Vou pôr um leite, vou tomar um café com leite hoje. Pensando bem, vou tirar o leite e vou tomar só o café. É possível? Você entende? Mudança profunda. Estou usando coisas naturais, mas aplica na sua vida. Mudança profunda é aquela que não tem mais volta. Mas quanto que nós estamos dispostos a ter mudanças profundas? Quantos lembram da vida de Paulo? Em Atos 9, nós vemos algo interessante. Em Atos 9, nós vemos que ele está indo para Damasco com uma finalidade. O que era que ele queria fazer? Matar os cristãos. Mas quando ele volta com outra finalidade. Por quê? Algo aconteceu nesse caminho que fez uma transformação profunda. Isso é metanoia. Eu fui com um propósito, mas eu voltei com um propósito totalmente diferente. Isso é arrependimento. Antes eu ia para matar, me arrependi. Agora eu volto para gerar vida. Antes eu ia para difamar meu irmão, para acabar com a vida do meu irmão. Eu me arrependi. Agora eu volto para abençoar, para gerar vida.
Antes eu roubava, como Zaqueu, mas agora eu vou restituir, eu vou abençoar e vou devolver 4 vezes aquele que eu prejudiquei. Isso é metanoia, isso é transformação, ainda que me custe algo. Olha o que nós aprendemos na vida de Paulo, e aqui eu quero entrar num ponto chave importante. Para que ele pudesse ter uma transformação profunda, algo aconteceu. Olha o que diz lá em Atos, capítulo 9, versículo 8 e 9. Saulo, o mesmo que Paulo, né? Saulo um nome judeu, Paulo um nome de origem romana, né? Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguia ver nada, de modo que os homens o levaram pela mão até Damasco, o lugar que ele ia para matar todo mundo. E por 3 dias esteve cego, não comeu e nem bebeu nada. Então, irmãos, aqui a gente vê um processo de transformação na vida de Paulo. Por que Paulo fica 3 dias sem enxergar? Porque naquele momento ele tinha uma visão distorcida, uma visão que ele estava lá para matar cristão, ele tinha uma visão que cristão não prestava, ele tinha uma visão de fazer algo. E quando Deus coloca ele no momento onde ele não enxerga, é para que ele pare de olhar com os olhos humanos, com a mente, com o raciocínio lógico humano, para que ele pudesse ter uma transformação interna. E é isso que nós precisamos aprender. Por que Deus permite ele ficar cego? Porque Paulo, ele estava cheio de si. Paulo, ele tinha muita visão sobre o que ele pensava, mas naquele momento que ele fica cego, é o momento de ele parar de enxergar as coisas do jeito que ele sempre viu, com a perspectiva de vida que ele sempre viveu, para que Deus pudesse moldar e transformar a vida dele. Olha o que diz Atos 9, 20 e 21. Aqui é a transformação real. Diz assim: logo começou a pregar nas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus. Isso depois do processo, que Ananias foi até lá, né? E curou ele. E todos os que ouviram ficaram perplexos, admirados e perguntaram: não é ele o homem que procurava destruir em Jerusalém aqueles que invocavam esse nome? E não veio para cá justamente para levá-los presos aos chefes dos sacerdotes? Olha o que a metanoia, olha o que a transformação faz, irmãos. O próprio povo judeu falou: não estou entendendo mais nada. Não era ele que queria matar os judeus? Não era ele que queria, aliás, matar os cristãos? Não era ele que queria matar os seguidores de Cristo? Agora ele está vindo falar de Cristo? Irmãos, isso é metanoia. Não faz sentido. Aquele que queria matar, agora quer abençoar. Isso é metanoia. Aquele que antes se beneficiava porque era alguém influente, tinha status, é aquele que está dando a vida, está sendo preso. Isso é metanoia. Ao ponto de mudar a vida. E nós vemos na vida de Paulo exatamente isso. Ele vai para Damasco com uma finalidade, mas tem um encontro com Deus, um encontro transformador, e ele volta com outra finalidade. Isso é metanoia. Aquele que perseguia agora abençoa, aquele que matava agora gera vida. Agora a grande questão é, irmãos, diante das escolhas, quais são as escolhas que nós estamos fazendo? Porque para Paulo viver isso, ele precisou abrir mão de algo. Mas sabe qual é o problema dessa geração, irmãos? É que a gente quer Cristo, mas a gente quer continuar na mesma vida. Nós vemos a vida de Paulo que para ele seguir Cristo, ele precisou parar de perseguir os cristãos. Mas qual é o problema dessa geração? A gente quer fazer uma coisa, mas não quer abrir mão da outra coisa. Paulo, para ele ser um seguidor de Cristo, ele precisou parar de ser um perseguidor dos cristãos. E a gente precisa entender isso. Não dá para viver uma vida com Cristo fazendo as mesmas coisas que a gente fazia antes. Não faz sentido. O problema é que muitas vezes a gente... Sabe, irmãos, às vezes eu fico meio irritado com a internet. Não sei se vocês ficam. Um monte de gente posta assim: Jesus me resgatou. Às vezes eu olho e falo: será que resgatou mesmo? Porque as atitudes não parecem. A gente acha que Jesus resgatar é você conhecer Jesus. Não, Jesus te resgatar é você mudar de vida. Isso é metanoia. A gente vê um monte de gente hoje só porque tem uma Bíblia e põe um versículo na internet e acha que é crente. O quanto que de fato Jesus nos resgatou? Porque se Jesus nos resgatou, irmãos, algo tem que mudar na nossa vida. Hoje no devocional mandei para os irmãos, Mateus 16, 24, diz o quê? Aquele que quer vir após mim, ou aquele que quer vir comigo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me.
Irmãos, o que é negar a si mesmo? É abrir mão da vontade. O quanto que nós estamos dispostos a abrir mão da nossa vontade? Ou será que até onde eu concordo, eu amo Jesus? Porque metanoia é estar disposto a perder. Paulo, nós vemos aqui que ele perdeu, ele abriu mão. O quanto nós estamos dispostos a isso? Porque muitas vezes hoje a gente quer escolher algo, mas a gente não quer abrir mão da outra escolha. Existem coisas que não dá para abraçar tudo, irmãos. Ou você segue Cristo, ou você segue o mundo. Ou você ama Jesus, ou você ama o mundo. Não dá para ter as duas coisas. Isso é uma metanoia, nós vemos na vida de Paulo. Paulo, ele chegou a um ponto de transformação, onde as pessoas ficaram confusas. Falaram, eu não estou entendendo. Porque eu tinha medo dele, porque ele matava os cristãos. Agora ele é alguém que está ajudando a gente? Não faz sentido. Isso é metanoia, isso é transformação. Aquilo que aos olhos humanos não faz sentido, isso é milagre. O quanto nós estamos dispostos a mudar? Porque, irmãos, hoje muitas vezes a gente vive uma vida inconstante pela motivação, pela emoção. Hoje a gente quer A, amanhã a gente quer B, depois a gente já não quer mais nada. O quanto que nós estamos dispostos a seguir uma frequência, uma constância? Olha o que a Bíblia diz em Efésios capítulo 4, versículo 14 e 15. Quem achou, diga amém. Quem está lendo na tela, na projeção, diga amém. Entendi. Vamos lá. O propósito é que deixemos de ser como crianças, levadas de um lado para o outro pelas ondas, ou jogadas para cá ou para lá por todo o vento de doutrina. Pela astúcia, pela inteligência, né? E pela esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade, seguindo Cristo em amor, cresçamos em todas as coisas naquele que é o cabeça, Cristo. O que Paulo está nos ensinando aqui, irmãos? Por que muitas vezes a gente é levado pelo vento a fazer A ou B, ou hoje nós queremos isso, amanhã nós queremos aquilo? Pela infantilidade, pela imaturidade. Por não conhecer, é o que diz em Oséias 4,6, o povo morre, o povo perece por falta de conhecimento. Porque, irmãos, quando nós conhecemos a palavra, nós não vamos negociar, porque sim, sim, não, não, o que passa disso é anátema, é maligno. A grande questão é o quanto nós estamos enraizados na palavra, ao ponto de não voltar atrás naquilo que precisa permanecer, a ser uma metanoia, onde eu não volte mais atrás, porque a partir do momento que eu fiz essa escolha, custe o que custar, isso vale a pena, eu não volto atrás. Ou quanto que muitas vezes a gente está no plano B, não, eu vou, mas o meu barquinho está aqui, qualquer coisa eu volto correndo e volto para a velha vida. Sabe, irmãos, eu coloco a minha vida como um exemplo disso para mim. Porque, irmãos, eu cheguei a um ponto que eu abri mão de muita coisa, não tem nem para onde eu voltar. E eu não falo isso com tristeza, ai, meu, o que eu fui fazer, arrependimento. Não, eu falo isso com prazer, porque eu sei que eu fiz a melhor escolha. Metanoia é você entender isso, ainda que você perdeu, você ter clareza, você ter paz de saber, eu fiz a melhor escolha, não tem nem para onde olhar, não quero nem olhar para trás, porque não faz sentido mais. Quanto nós estamos dispostos a isso, irmãos? Aí eu quero pensar junto com você. Às vezes a gente coloca a culpa em tudo. Família, casamento, filhos, trabalho, ministério, igreja. Eu quero te fazer uma pergunta. O casamento está ruim. Será que o casamento está ruim porque o cônjuge não é legal? Ou será que você precisa de mudança? A igreja não é mais a mesma coisa que antes. Será que é a igreja que mudou mesmo? Ou será que você não tem mais a paixão que você tinha antes? Quanto que nós estamos envolvidos mesmo no propósito? Porque, irmãos, é interessante que nós vemos que Adão estava no jardim, e ele diz assim, foi a mulher. Mas Jesus estava na cruz e ele diz, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Você entende a diferença de quem é transformado? Quem não é transformado vai ter justificativa para tudo. Foi a mulher, foi o filho, foi a igreja, foi o pastor, foi o prefeito, foi o presidente, foi o chefe, foi todo mundo. Agora quem entendeu quem é em Deus, fala, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Talvez você fale, é fácil porque era Jesus. Estevão fez a mesma coisa. Está sendo apedrejado e diz, Pai, recebe meu espírito e perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. Quantos nós estamos dispostos a nos parecer com Cristo? É muito fácil se parecer com Cristo com esse monte de modinha que existe hoje na internet. Mas o quanto que nós nos parecemos com Cristo mesmo, quando é contrariado, quando é ofendido, quando é injustiçado. Esse é o grande desafio.
Assim como Paulo, no momento que ele precisa ser transformado, ele ficou cego para mudar a visão, parar de enxergar com os olhos naturais aquilo que ele estava habituado, acostumado. Nós temos uma história na Bíblia muito interessante, que nós vemos que para cumprir o propósito, Deus deixou aquela pessoa muda. Zacarias, pai de João Batista, esposo de Isabel. Vamos ler? Lucas capítulo 1, versículo 13 e 14. Quem achou, diga amém. Se você está com Queiroz e achou na tela lá, diga amém. Lucas 1, 13, diz assim, 13 e 14. O anjo, porém, lhe disse: não tenha medo, Zacarias, pois a sua oração foi ouvida. Isabel, a sua mulher, dará a você um filho, e você lhe dará o nome de João. Ele será motivo de prazer e alegria para você, e muitos se alegrarão por causa do nascimento dele. Então, irmãos, existia um propósito, existia uma oração, e de repente o anjo aparece para Zacarias e fala: não tenha medo, está tudo tranquilo, Deus é fiel, Ele vai cumprir o propósito. Mas olha o que diz o versículo 18 e 20. Zacarias perguntou ao anjo: como posso ter certeza disso? Pois sou velho e a minha mulher é de idade avançada. Agora, e daí o anjo diz: agora você ficará mudo, não poderá falar até o dia em que isso acontecer, porque não acreditou nas minhas palavras, as quais se cumprirão no devido tempo. Sabe, irmãos, que a gente aprende aqui? Eu até mandei isso hoje pela manhã para os irmãos. Muitas vezes a gente ora pedindo algo para Deus, e quando Deus faz a gente não acredita. É interessante que havia uma oração, e quando algo vai se cumprir, o próprio Zacarias não acredita. E muitas vezes a gente vive dessa mesma maneira, superficial, incrédulo, ao ponto de a gente ora, mas no fundo a gente não acredita que Deus pode fazer. E por isso a gente precisa de uma mudança. E sabe o que é interessante nesse texto? Sabe por que Zacarias fica mudo? O anjo diz: porque você foi incrédulo, porque você não acreditou. E sabe que eu creio nisso? Por que Deus permite que ele fique mudo? Porque uma pessoa incrédula, ela atrapalha o propósito de Deus se cumprir. Porque uma pessoa incrédula ia falar assim: não sei não, hein? Falaram que vai dar certo. Eu não sei, eu não queria falar nada não, mas abre seu olho. Uma pessoa incrédula estraga o propósito de Deus. Sabe por que Deus permite Zacarias ficar mudo? Para ele não atrapalhar o propósito se cumprir. Sabe por que muitas vezes o propósito não se cumpre na sua vida? Porque você fala demais. Você fala muita besteira. A gente fala demais. Será que Deus hoje precisa falar: vou deixar o Tiago mudo porque para cumprir o propósito na vida dele? Felipe, é o seguinte, você vai ficar mudo até o propósito se cumprir, como aconteceu na vida de Zacarias, para você acreditar. Será que a gente precisa disso, irmãos? Porque Zacarias, por propósito cumprir, Deus falou: você vai ficar mudo, porque se for incrédulo, e se eu deixar você falando, você vai atrapalhar. Porque aqueles comentários, sabe, crítica construtiva de quem nunca construiu nada, era tipo de coisa que nós faríamos. Sei não, falaram aí, mas... Olha, eu não queria falar nada não, só vou comentar. Mas assim, não precisa ficar preocupado com isso. Sabe aquelas conversas de corredor? Muitas vezes a gente não cumpre o propósito por isso. Então será? Fala: Deus, estou atrapalhando o propósito de cumprir? Você tem coragem de fazer essa oração hoje? Fala: Deus, se eu estou atrapalhando o propósito de cumprir, deixa eu mudo até o propósito de cumprir. Você pode fazer essa oração hoje? Vamos orar juntos sobre isso? Não? Tem medo? Você entende, irmãos, quantas vezes a gente está atrapalhando o propósito de Deus? E por isso a gente precisa de uma mudança, uma transformação. Porque muitas vezes a gente é aquele que Deus está falando e a gente está indo contra Deus. Não sei não. Não parece condizente, não parece coerente o que está acontecendo. Mas quem diz que milagre tem que ser coerente? Muitas vezes a gente não recebe o milagre, irmãos. Olha o seu irmão e diz assim: porque a gente olha mais para a capacidade e para a condição do que para o propósito. Porque o que Zacarias coloca como desculpa aqui? Eu já sou velho, minha esposa é velha, passou muito tempo, não é possível. Quantas vezes, irmãos, a gente não tem uma transformação na nossa mente para viver o propósito de Deus? E por isso a gente precisa abrir a nossa mente. E a grande pergunta que eu faço nessa manhã para a gente encerrar é: que tipo de cristão nós temos sido? Aquele cristão que ama Jesus na internet, que fala: ai, Jesus me resgatou, Jesus é lindo, mas porque está tudo bem. O dia que você é confrontado, Jesus já não serve mais. O tipo de cristão que é aquele que: ai, Jesus é tão bonito, tão lindo. Às vezes você segue aquele Jesus de cabelo loiro e olhos azuis, né?
Mas Jesus é aquele que deu a vida, aquele que em Isaías diz que não tinha beleza alguma. Às vezes a gente quer seguir um Jesus de novela, né? A gente quer seguir um Jesus de coisas bonitas, mas o Jesus é aquele que deu a vida e morreu na cruz, sangrou, entregou tudo por nós. Jesus, aquele que o Evangelho prega, aquele que fala que a gente tem que abrir mão da nossa vida, aquele que ainda que mãe, pai venha te odiar ou te abandonar, ainda que você tem que largar tudo, mas Jesus vale mais a pena. Isso é uma mudança. A Bíblia diz que por causa do nome dele nós seríamos odiados, mas o que nós vemos hoje é cristão participando de carnaval e sendo aplaudido. Não faz muito sentido, porque Jesus diz que é o contrário disso, nós vamos ser odiados. A gente não vai ser celebrado, a gente vai ser odiado. Não, mas a gente não gosta do Jesus de Atos, que é uma igreja perseguida. A gente gosta do Jesus que hoje está em todo lugar e tem acesso a tudo. Não faz muito sentido, irmãos. O quanto que nós estamos dispostos a nos parecer com Cristo, até quando nós somos confrontados, até quando nós somos injustiçados. O quanto que nós estamos dispostos a isso. O quanto nós estamos dispostos à mudança, à transformação. E quanto nós estamos dispostos a crescer no meio da pressão. Quer um exemplo? No meio de uma pressão, numa temperatura alta. Você coloca uma água para ferver, hein, Cláudio? Se você colocar uma batata e deixar lá fervendo, o que vai acontecer? Vai amolecer. Vai ficar mole. Vai moldar, né? Mas se você colocar um ovo na água fervendo, o que ele vai acontecer? Vai endurecer. Cadê os irmãos da culinária aí? Como que nós estamos diante da pressão, diante de alta temperatura, diante de momento de tratamento? Nós somos aquele que amolecemos e fala de Jesus, muda a minha vida. Ou nós somos aquele que endurece o coração e fala, não concordo, vou embora. Não dá mais. Quanto que nós estamos dispostos a ter uma mudança de vida, irmãos? E para encerrar, a banda pode subir. Filipenses capítulo 2, versículo 5. A Bíblia diz assim, seja o modo de pensar de vocês o mesmo de Cristo Jesus. Irmãos, talvez você entrou aqui hoje e você tem um monte de reclamação. Fala, o meu casamento não dá mais, eu vou abrir mão. Agora eu te pergunto, será que o nosso pensamento está errado? Ou será que é o nosso cônjuge que é errado mesmo? Igreja eu vou abrir mão porque eu não quero mais ser igreja. Será que é a igreja que está errada? Ou será que o seu pensamento precisa ser renovado, transformado, precisa ter uma transformação? Porque em Filipenses nós vemos Paulo que está preso, injustiçado, e diz assim, não importa o que aconteça, mas seja o nosso modo de pensar, seja o nosso pensamento igual de Cristo Jesus. Você já parou a pensar que quando a gente começar a pensar, tiver a mente de Cristo, quanta coisa vai mudar? É que de fato, a minha oração nesses dias tem sido isso, irmãos. O quanto que eu penso como Cristo pensa. O quanto que eu tomo atitudes da forma que Cristo tomaria. Porque quanto mais crítico eu for, menos eu vou me parecer com Jesus e mais o Douglas vai florescer. Quanto mais natural eu for, menos eu vou me parecer com Cristo. Quanto mais, diante de situações, a minha vontade prevalecer, menos Cristo vai expressar sobre a minha vida. Aí quando a gente lê nesse texto que fala sobre ter uma unidade em Cristo, há um aprendizado aqui, irmãos. Será que tudo seria diferente na nossa vida se nós tivéssemos a mesma atitude que Cristo Jesus? Que essa versão diz, seja o modo de pensar mesmo de Cristo Jesus. Há traduções que diz assim, que seja a sua atitude a mesma de Cristo Jesus. Você já parou para pensar que quando a gente transforma a nossa mente, a nossa atitude é diferente? Nós estamos falando sobre mudança de mente, sobre transformação. A partir do momento que a gente muda a nossa mente, vai mudar nosso relacionamento, vai mudar nosso casamento, vai mudar a igreja, vai mudar a família, vai mudar a cidade, vai mudar o trabalho. Por quê? Porque a nossa mente define muita coisa que nós vamos viver. Então eu quero te convidar nessa manhã a você fechar seus olhos por um instante.